Você já se perguntou como um dos maiores talentos do futebol mundial pode ir de herói nacional em alvo de críticas ferozes em poucos meses? O Vini Júnior, aquele mesmo que brilhou na Champions, que fez o gol do título, que levou a seleção nas costas em várias partidas, hoje vive um momento de incerteza, pressão e desconfiança. Mas afinal, o que está acontecendo com ele? É só uma fase ou estamos vendo o início de um declínio preocupante? Será que o corpo dele está aguentando o ritmo? E a mente? Será que a fama, o cansaço, a pressão psicológica e as lesões estão cobrando um preço? Este vídeo vai te mostrar o lado que ninguém está falando sobre Vini Júnior, não só como jogador, mas como ser humano. Porque por trás dos dribles, há dores. Por trás da velocidade, há desgaste. E por trás do sorriso, muitas vezes, existe exaustão, estresse e solidão. Se você se preocupa com saúde física, mental, desempenho no topo e o impacto disso na vida real, esse vídeo é para você. Curte futebol com profundidade? Valoriza a verdade por trás dos bastidores? Então deixa o like, comenta a sua opinião e se inscreve no canal. Aqui a gente fala do que importa, a verdade por trás do jogo. De herói à dúvida, por que Vini Júnior virou alvo de críticas? Pouco tempo atrás, Vini Júnior era celebrado como o sucessor natural de Neymar, o novo protagonista da seleção brasileira, e o grande nome do Real Madrid. Era impossível falar de futebol europeu sem mencionar o seu nome. Mas, de repente, o que se ouve são críticas, dúvidas e até acusações de sumido em campo. O mesmo jogador que encantou o mundo com arrancadas explosivas, dribles imprevisíveis e gols decisivos, e hoje vê manchetes questionando sua entrega, seu foco e até mesmo sua importância dentro do elenco. Mas por quê? O que mudou tão rápido no olhar da imprensa e da torcida? A resposta está em um fenômeno que vai muito além das quatro linhas, a cultura da exigência extrema. Vini atingiu um patamar onde qualquer atuação abaixo da média vira motivo para julgamentos públicos, mesmo que ele ainda esteja entregando muito mais do que a maioria dos jogadores da elite mundial. A verdade é que quanto mais alto você voa, mais pesado se torna o fardo da expectativa. E Vini Júnior, com apenas 23 anos, carrega nas costas. Asterisco a pressão da mídia europeia, muitas vezes racista e implacável. Asterisco a responsabilidade de ser o novo rosto da seleção em transição. Asterisco e ainda por cima, a cobrança emocional de representar o povo preto, favelado e brasileiro em um cenário que, historicamente, não nos quer no topo, mas na lógica cruel do futebol moderno, ninguém quer saber de contexto. Se não há gol, se não há assistência, vem o julgamento. E se antes os aplausos eram unânimes, agora a dúvida ecoa nos estádios e nos comentários da internet: cadê o Vini de antes? Essa pergunta, que parece simples, abre espaço para algo muito mais profundo. Será que o corpo e a mente dele estão suportando esse nível de cobrança? E é isso que começaremos a explorar no próximo capítulo. Lesões, cansaço ou pressão? O que está afetando o desempenho? Quando um atleta de elite começa a oscilar no rendimento, a pergunta mais comum é: será que ele está lesionado? Mas no caso de Vini Júnior, a resposta pode ser mais complexa do que parece. Sim, ele já sofreu lesões musculares recentes, e isso por si só já gera impactos enormes no ritmo de jogo. Lesões repetidas, mesmo que pequenas, provocam um efeito cascata. Asterisco: o corpo perde confiança. Asterisco: o jogador evita certos movimentos. Asterisco: e a explosão muscular, que era sua marca registrada, diminui. Mas não é só o corpo que grita. A mente também sofre. E talvez esse seja o fator mais ignorado no futebol profissional. Vini não é só um craque. Ele é uma marca. Um símbolo. Um alvo. Desde que explodiu no Real Madrid, ele vem sendo alvo de ofensas racistas constantes em estádios espanhóis. Já foram mais de 20 episódios documentados. E por mais que se tente fingir que isso faz parte do jogo, a verdade é que esse tipo de ataque desgasta profundamente o psicológico de qualquer pessoa. Você consegue jogar em alto nível sendo chamado de macaco por multidões inteiras? Você consegue manter o foco quando está em campo e ouve vozes tentando te desumanizar? A resposta é clara: ninguém consegue sair ileso. Além disso, há o cansaço acumulado. Vini Júnior praticamente não tem descanso. Asterisco: joga no Real Madrid, Champions, La Liga, Copa do Rei.
Asterisco joga pela seleção. Asterisco faz turnês internacionais. Asterisco cumpre agenda publicitária. E tudo isso com apenas 23 anos. Ainda informação neurológica, física e emocional. A ciência do esporte já provou a privação de descanso adequado e o excesso de estresse aumentam a chance de lesão, reduzem o desempenho cognitivo e elevam o risco de burnout, um colapso físico e mental que pode arruinar carreiras inteiras. O mais perigoso? O corpo grita, e mais o futebol moderno manda continuar correndo. Por isso, antes de criticar a performance de Vini Júnior, é essencial olhar para tudo que está silenciosamente minando sua capacidade de brilhar, porque às vezes, a maior lesão não é no músculo, é na alma, a carga mental de ser o rosto do Real Madrid e do Brasil. Ser o camisa 7 do Real Madrid, ao mesmo tempo, o nome mais esperado da seleção brasileira, não é apenas uma honra, é uma carga emocional imensa. Para muitos torcedores, é o sonho. Mas para quem vive essa realidade, pode facilmente se transformar em um pesadelo silencioso. Vini Júnior representa duas nações fanáticas por futebol. E cada toque errado, cada jogo sem gol, cada expressão de frustração, vira motivo de manchete, meme, cobrança, comparação. Ele é comparado a Neymar quando erra, e cobrado como Cristiano Ronaldo quando joga. Mas ele não é nenhum dos dois. Ele é Vini. Um jovem, ainda em formação como homem, que está sendo exigido como se fosse uma máquina. A torcida quer espetáculo. A imprensa quer polêmica. A marca quer engajamento. E Vini precisa estar disponível, sorridente e decisivo, em todos os dias. Mas será que alguém aguenta esse ritmo sem falhar? A psicologia do esporte já mostrou que atletas sob pressão extrema apresentam asterisco aumento de ansiedade de desempenho. Asterisco distúrbios no sono. Asterisco alterações hormonais ligadas ao estresse crônico. Asterisco queda de concentração e lapsos emocionais em campo. Você percebe agora como tudo está interligado? O físico não é separado da mente. A performance não depende só de treino e nutrição. Ela depende de estabilidade, apoio e segurança emocional. E no caso de Vini, além da cobrança natural da carreira, existe um fator agravante, a representatividade. Vini Júnior não é só um craque. Ele é um jovem preto, periférico, de origem humilde, que hoje representa milhões que nunca tiveram voz. Cada chute dele carrega uma mensagem. Cada vitória, uma bandeira. E cada erro é usado como munição por quem quer calar essa história. Talvez a maior pergunta seja: quem está cuidando da mente de Vini? Porque enquanto ele tenta carregar dois dos maiores escudos do futebol mundial, talvez ele esteja sozinho demais para pedir ajuda. O estilo de jogo mudou. O que os números revelam? Muita gente vem dizendo: o Vini está diferente. Não parte mais para cima como antes. Tá apagado. Mas será que isso é verdade, ou é só uma impressão popular influenciada por expectativas irreais? Vamos aos fatos. Nos últimos 2 anos, Vini Júnior vinha se destacando por 3 pilares claros: explosão no 1 contra 1, participação direta em gols, constância em jogos grandes. Só que, de uns tempos pra cá, os números mostram uma leve queda nos dribles tentados, na aceleração em campo aberto e na frequência de finalizações, e isso levanta o sinal de alerta. Mas não necessariamente porque ele desaprendeu. A explicação pode estar em 2 fatores principais. 1. A adaptação tática forçada. Com a chegada de Jude Bellingham, mudanças no meio-campo e lesões em companheiros de ataque, Vini precisou reposicionar-se em campo. Menos liberdade. Menos corredor. Mais marcação. Ele deixou de ser um ponta puro para flutuar mais por dentro, e isso naturalmente afeta seu estilo direto e agressivo. Ou seja, o rendimento numérico caiu, porque a função mudou. 2. Medo inconsciente de lesões. Após repetidas lesões musculares, é comum que o atleta, mesmo sem perceber, modere seus movimentos. É um mecanismo de autoproteção do cérebro, evitar o risco. Ele dribla menos porque o corpo teme a ruptura. Ele acelera menos porque a mente associa velocidade à dor. E isso não é fraqueza. Isso é humano. Estatisticamente, ele ainda é um dos jogadores que mais tenta dribles na Europa. Mas a percepção mudou, porque o nível de exigência subiu a um ponto quase desumano.
Enquanto outros jogadores podem errar tranquilamente, Vini é cobrado como se tivesse que resolver todo o jogo, mesmo quando está sendo dobrado ou triplicado na marcação. E mais, nos bastidores, fala-se em exaustão. Viagens intercontinentais, compromissos comerciais e treinos intensos deixaram pouco espaço para descanso e recuperação, o que impacta diretamente na tomada de decisão, na intensidade e na leitura de jogo. Em resumo, o Vini Júnior de hoje não é pior que o de antes. Ele está mais sobrecarregado, mais vigiado, mais limitado taticamente e, talvez, mais cansado mentalmente. O talento continua lá. Mas o ambiente em volta dele está pedindo demais e oferecendo de menos. O ambiente fora de campo está prejudicando? A maioria das pessoas enxerga apenas os 90 minutos de jogo. Mas o que define a performance de um jogador de elite acontece nas outras 22 horas do dia. E no caso de Vini Júnior, o que acontece fora de campo pode estar impactando muito mais do que se imagina. Vamos começar pelo óbvio: redes sociais. A cada lance, a cada jogo, surgem milhares de comentários. Muitos são elogios e mais uma avalanche de críticas cruéis, racistas e desumanas se mistura no feed. E mesmo com psicólogos, assessores e bloqueios, essas palavras entram na mente, afetam a autoestima e moldam o emocional. Ele só pensa em TikTok. Fama subiu a cabeça. Não liga mais pro futebol. Essas frases, ditas com maldade ou inveja, constroem uma imagem pública que não corresponde à realidade. Além disso, Vini é uma figura midiática. Campanhas publicitárias, compromissos com patrocinadores, agendas com a CBF e La Liga, entrevistas e aparições em eventos, tudo isso rouba tempo de descanso, foco e preparo. E aqui entra um ponto negligenciado: o sono e a rotina. Estudos mostram que jogadores que dormem menos de 7 horas por noite têm 60% mais chance de lesões. Queda drástica no reflexo. Dificuldade de manter foco sob pressão. E maior irritabilidade emocional. Será que Vini Júnior está dormindo o suficiente? E não para por aí. Vini vive na Europa, longe da família, dos amigos de infância, da cultura que o formou. A solidão emocional é algo que muitos jogadores relatam, mas poucos têm coragem de expor. E quando você mistura fama, expectativa, racismo, rotina exaustiva e solidão, o resultado pode ser devastador. E é aí que está o ponto crítico: o problema não é só futebolístico. O problema é humano. Vini está cercado de luxo, fama, status. Mas pode estar passando pelo momento mais vulnerável da sua vida. Enquanto a torcida cobra, a imprensa pressiona e os haters atacam, ele pode estar lutando em silêncio contra batalhas que ninguém vê. Ainda dá tempo de recuperar o brilho? O que Vini precisa ajustar? A resposta é direta: sim, ainda dá tempo. E como dá? Mas para que Vini Júnior volte a brilhar como antes, ou até mais, ele precisa mais do que treino e tática. Ele precisa de espaço, de escuta, de estrutura emocional. O talento, a fome de vencer, o brilho nos olhos, tudo isso ele ainda tem. O que falta talvez seja descanso real, suporte psicológico sólido e uma rede que o proteja, não apenas cobre. Do ponto de vista físico, ele precisa de um planejamento individualizado, com foco na prevenção de lesões, recuperação muscular e, principalmente, gestão de carga. Não adianta forçar um corpo que está pedindo socorro. Do ponto de vista emocional, ele precisa de um ambiente seguro para errar, descansar e ser humano. A psicologia do esporte hoje é clara: o alto rendimento depende do equilíbrio mental. Sem isso, o talento se apaga. Com isso, até um jogador comum vira gigante. E do ponto de vista social, ele precisa ser respeitado como pessoa, não só idolatrado quando faz gol, e cancelado quando não entrega. Essa é uma responsabilidade nossa também, como torcida, mídia e sociedade. A boa notícia é que Vini já provou mais de uma vez que cresce na adversidade. Ele já foi taxado de erro de investimento, e calou o mundo. Já foi chamado de inútil, e decidiu final de Champions. Já foi desrespeitado por racismo, e respondeu com gols, protestos e firmeza. O brilho de Vini Júnior não acabou. Ele só precisa lembrar quem ele é, e ter espaço para reencontrar esse caminho com saúde, leveza e verdade. E talvez, essa seja a maior lição para todos nós: e você pode até estar apagado hoje. Mas com apoio, paciência e autocuidado,
sempre há caminho para voltar a brilhar. Por trás do craque, existe um ser humano. O que aconteceu com Vini Júnior? A resposta não está apenas nas estatísticas, nos resultados ou nas manchetes. Está na pressão desumana que ele enfrenta diariamente, no cansaço acumulado, nas dores invisíveis, nas noites mal dormidas e nos ataques que ferem a alma, e não aparecem nos highlights do YouTube. A verdade é que Vini não está acabado a ponto. Ele está sobrecarregado. E isso diz muito mais sobre o sistema do futebol do que sobre ele. Se a gente quer ver esse garoto brilhar de novo, precisamos parar de tratá-lo como uma máquina e começar a vê-lo como o que ele é, um jovem com um coração cheio de sonhos, vivendo sob uma pressão que poucos suportariam. Ele pode voltar a ser o Vini Júnior que nos emocionou. Pode calar críticos de novo. Pode nos dar orgulho mais uma vez. Mas para isso, ele precisa de algo que o futebol moderno quase esqueceu: tempo, respeito e cuidado. Agora é com você. Você já se sentiu esgotado tentando ser perfeito o tempo todo? Acha que Vini precisa de pausa, ou de mais cobrança? Deixe a sua opinião nos comentários, e eu vou ler todos.